Mais de 60 países têm alguma lei específica para crimes contra a comunidade LGBT. Aqui no Brasil, a criminalização da homofobia e da transfobia é uma discussão antiga, vem desde 2001. Nenhum projeto avançou de fato. E hoje essa é a nossa discussão. Olá, bom dia. O Supremo Tribunal Federal julga após adiamentos um processo que pretende criminalizar a homofobia e a transfobia. Caso o resultado seja positivo, a prática de LGBTfobia será tipificada no Código Penal e terá o mesmo peso que o crime de racismo. Neste contexto, algumas polêmicas. O STF pode legislar sobre a criminalização da LGBTfobia? Homofobia e transfobia podem ser enquadradas como racismo? Para entender essas e outras questões, nós recebemos o professor de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, que participou das discussões no plenário do Superior Tribunal Federal em Brasília, Alexandre Bahia. Bom dia para você, Alexandre. Tudo bem? Tudo bom. Como vai? Vamos começar contextualizando, explicando de fato o que é essa discussão, em que pé que está essa discussão lá no STF? Bom, são duas ações que estão tramitando no STF, a ADO 26, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e o mandado de junção número 4733. São duas ações muito parecidas, com objeto muito parecido, e ambas querem que o Congresso Nacional reconheça o fato de que o STF reconheça o fato de que o Congresso Nacional está numa situação de omissão. Ele deveria ter legislado sobre essa questão há muito tempo e não fez, não por falta de projetos, não por falta de iniciativa, mas porque ele se recusa a discutir essas questões. Pois é, aí tem uma polêmica em torno dessa discussão, é se o STF pode realmente, de fato, legislar, já que essa discussão, essas leis deveriam passar por deputados, senadores. Sim. E aí, nessa polêmica, seria uma forma do STF até pressionar para essa discussão? A discussão é essa, no final das contas. Eu acho que uma questão que a gente tem que pensar antes é que a Constituição ela é uma norma jurídica e, portanto, ela obriga o legislador a fazer determinadas coisas. E coloca o STF como um guardião da Constituição e, portanto, ele tem o dever de garantir que a Constituição seja cumprida, seja pelos demais juízes, seja pelo próprio Legislativo e Executivo. O que essas duas ações elas visam fazer é justamente obrigar o Legislativo a exercer a função dele. Não é exatamente o STF legislar, e acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas é que a Constituição efetivamente não seja só uma folha de papel, que ela seja realmente cumprida. E a Constituição garante a proteção contra qualquer forma de discriminação, a Constituição garante que as violações aos direitos fundamentais vão ser criminalizadas, e o que a gente tem é isso, uma violação clara que está sendo negligenciada pelo Legislativo. E o Congresso atual tem força para essa discussão? A gente tem uma legislatura extremamente conservadora, a mais conservadora dos últimos tempos, e o STF sabe disso. A gente vem somando legislações conservadoras, né? As duas últimas, a anterior e a atual, são bastante conservadoras. Existe uma pressão muito grande de determinados grupos de orientação religiosa que impedem que esses projetos avancem. O projeto que avançou um pouco mais, durou um pouco mais no Congresso, ele durou 14 anos, mas também é um dado muito estranho, porque ele durou 14 anos justamente sem ser debatido efetivamente. Ele não foi nem aprovado nem rejeitado, ele foi arquivado sem que houvesse a efetiva deliberação final. E justamente a pressão toda desses grupos religiosos que impedem que esses projetos avancem. Então, nós já tivemos outras discussões, né? A gente já vem tendo outras discussões sobre o assunto. É por conta de partidos, bancadas mais conservadoras, que a gente não consegue avançar? A que você atribui isso? Sim, a gente tem um problema de democracia representativa, né, no Brasil, um excesso de partidos políticos e que acabam formando bancadas de interesse, e essas bancadas elas têm um poder político muito grande, às vezes nem tão numérico, mas elas têm um poder político muito grande porque elas influenciam as eleições, não é? E aí o próprio executivo acaba sendo influenciado por isso também. Então a gente tem uma série de campanhas, por exemplo, agora que a gente está aproximando do Carnaval, campanhas para combate à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e que vêm sendo sistematicamente cortadas por pressão de bancadas religiosas. Então até nisso eles influenciam. E essa criminalização, de fato, o que ela significa? É uma punição? O que é, de fato? Na verdade, a ideia de que você tem hoje no Brasil casos de violência física e moral, né, agressão moral, verbal e física, efetivamente, contra uma minoria especificamente localizada, e a ideia de que, assim como em outras minorias, em que há legislação específica, você tem uma legislação específica para punir, ou melhor, para prevenir que haja esse tipo de violência. A gente tem legislações para violência contra negros, mulheres, crianças, idosos, porque existe um modus operandi específico, ou seja, essa é uma violência que se dá por razões específicas, porque a pessoa é negra, porque a pessoa é mulher, e existem respostas específicas. A ideia é de que, da mesma maneira, porque existe uma violência específica para a minoria LGBT, que haja uma resposta específica do Estado.
Aí a outra polêmica também em torno dessa discussão, que alguns grupos dizem que pode ser até um tiro no pé essa questão, porque você vai muito para a medida punitiva e talvez não vai para a educativa, que é educar os agressores, acolher quem é agredido. O que você pensa sobre isso, Alexandre? Acho que uma coisa não impede a outra, na verdade, né? A gente tem um problema emergencial, que é o fato de que o Brasil é um dos países que mais tem violência contra LGBT no mundo. Os dados são realmente bastante preocupantes. Isso não impede que se adotem medidas educativas, mas nesse sentido a gente também tem um retrocesso muito grande. Se a gente pensar, por exemplo, que a educação sobre sexualidade e gênero ela existe nos parâmetros curriculares nacionais desde a década de 90 e de uns anos para cá vem crescendo aí essa ideia de escola sem ideologia de gênero. Então, o pouco que a gente já tinha avançado com relação à educação e sexualidade de gênero, a gente está retrocedendo também. Então, na verdade, eu concordo que sejam políticas importantes e elas devem ser feitas concomitantemente, pensando no futuro, com a educação, mas também o presente, com a violência que já existe. Você está dizendo sobre medidas emergenciais, é porque, na verdade, não é definitivo, é temporário que se decide, o que se vai se decidir no STF, depois tem que passar pela legislação, é isso? Me explica isso melhor para a gente, para entender, Alexandre. Ok, então, a gente até agora tem 4 votos, né, só para a gente poder contextualizar. Na DO 26, que é a primeira ação está sendo julgada, as duas estão sendo julgadas em conjunto, mas o primeiro relator é o ministro Celso de Mello. Ele entendeu que o Brasil está numa situação de omissão, que o Congresso Nacional precisa legislar, que essa é uma questão importante, não é uma questão que pode ficar à revelia do Congresso querer legislar ou não. Mas, ao mesmo tempo, o ministro Celso de Mello não entende que ele, a STF, deve legislar, que ele, a STF, deve criar um tipo penal, né, novo, um crime novo. E essa é uma questão importante, porque também é uma crítica muito grande que essa ação sofre. Mas ele entende que há um problema e, portanto, ele ordena que o Congresso legisle, mas ele estabelece que até que o Congresso legisle, que não deve acontecer tão cedo, que seja aplicada provisoriamente a lei do racismo. Então, é uma situação provisória, e aí, na verdade, os outros 3 ministros que já votaram concordam com o ministro Celso de Mello, mas é uma situação provisória, ou seja, se prevalecer essa tese, precisam de pelo menos mais 2 votos para essa tese vingar, vamos dizer assim, a gente vai ter uma aplicação provisória da lei do racismo até que o Congresso resolva se mantém isso e realmente muda a lei ou se cria um tipo penal novo. A vontade do Congresso em avançar essa discussão? Acho difícil, pelo menos da maioria e principalmente daqueles que têm poder ali dentro, acho muito difícil isso avançar. Nos próximos anos, pelo menos. E essa discussão, inclusive, da qual você participou, que depois a gente vai saber como que foi essa sua participação lá, ela está parada porque o Dias Toffoli disse que que o Congresso deixou de discutir algumas outras questões importantes nesses dias, então ele deu uma pausa nessa discussão específica. Há uma previsão para retorno dessa discussão ou ela pode se prolongar aí por muito tempo? Infelizmente pode, né? Porque uma questão curiosa nesse caso é que não é comum o presidente do tribunal parar um julgamento que está acontecendo. Normalmente o que acontece é algum ministro pedir vista e o julgamento é paralisado. Nesse caso, nenhum ministro pediu vista e ainda assim o presidente do tribunal ele suspendeu porque ele entendeu que foram 4 sessões plenárias ocupadas exclusivamente com essa ação e de fato eles têm muitas outras ações para julgar. Ele disse que a discussão deve ser retomada ainda nesse primeiro semestre. Mas também não é uma garantia de que ele realmente vai pautar isso agora ou, sabe-se lá, talvez ano que vem. A gente espera que não, mas enfim. Assim como não tem prazo de dias de tempo também para que se pressione, para que o Congresso avance nessa discussão. É uma tentativa do STF, mas não tem prazo para o Congresso. Né? O STF até pode estabelecer um prazo para o Congresso legislar, mas ele não pode efetivamente obrigar o Congresso a legislar. Por isso que a questão da salvaguarda, e vamos dizer assim, de fazer essa equiparação ao racismo é importante, porque o Congresso pode demorar, pode receber essa ordem, pode cumpri-la ou não. De fato, o STF não tem nenhum mecanismo efetivamente para obrigar o Congresso a legislar. O mecanismo que ele tem é essa pressão política, que é fazer a equiparação e constranger o Congresso, nesse sentido, a se mobilizar. Verdade. E a gente está falando sobre essa questão aqui no nosso país, como eu citei, mais de 60 países têm alguma lei específica, né, para crimes contra a comunidade LGBT. A gente está tarde discutindo isso. Como que funciona nos outros países? Sim, a gente está muito tarde, porque a gente imagina que você tem países tão avançados quanto os Estados Unidos, por exemplo, que não é um país que tem uma característica de ter legislação federal criminal e eles têm uma lei sobre crimes de ódio que inclui a comunidade LGBT, inclui a partir de um caso que foi muito famoso lá, de um adolescente que foi morto, um adolescente gay que foi morto, Matthew Shepard. Mas você tem países de pouquíssima tradição democrática, como por exemplo a Albânia, quer dizer, a Albânia tem uma legislação assim, né? E países muito próximos da gente, o Chile, a Colômbia, né? Então realmente o Brasil está muito atrasado, não só com relação à Europa, Estados Unidos, mas também países muito próximos da gente que já têm legislações como a Lei Zamúdio do Chile, que é uma lei extremamente avançada e também criada por causa de um caso assim.
né? E nós, todos os projetos de lei que já foram apresentados, eles normalmente são arquivados sem serem discutidos. Olha só, a gente fala muito que o Brasil é um país extremamente devedor dos direitos humanos, por conta das violações dos direitos humanos que ocorreram durante a ditadura, mas ele também é um país extremamente devedor pelo que acontece nessa violência contra o país que mais mata trans. Então é um país extremamente devedor nesse ponto também, né? Sim. A gente pensar, por exemplo, que apesar de a gente ter uma legislação muito boa com relação à violência contra a mulher, por exemplo, nós ainda somos um dos países com o maior índice de violência contra a mulher. Porque apesar de ter legislação, não foi criada também uma estrutura que possa contornar essa situação. E aí, falando em ditadura, na verdade, a gente tem, inclusive, uma consolidação da perseguição contra a minoria LGBT até durante a própria ditadura, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, aqui em Minas, a gente tinha as rondas que eram feitas pela polícia, por exemplo, durante a ditadura militar, que fechavam bares, batiam nas pessoas, algo como em Stonewall, quando surge o movimento LGBT lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Nós também tínhamos isso aqui nos anos 60. Então, o fato da gente também não refazer essa nossa história faz com que esse tipo de preconceito seja perpetuado. E hoje talvez ele tenha ganhado mais visibilidade, mas são ações que sempre aconteceram. Isso. Na verdade, às vezes fica parecendo que a própria existência dos LGBT é algo novo, mas na verdade eles sempre existiram, eles estavam apenas invisibilizados. A violência é idem, né? Nós ainda temos alguns dados que são extremamente alarmantes, mas eles são muito pouco perto do que realmente acontece. Existe uma subnotificação enorme. A gente calcula que pelo menos 3 vezes mais do que dos dados que a gente tem seria algo aproximado do que é a violência. E ela sempre existiu. Hoje é que a gente tem um pouquinho mais de dados, consegue ver um pouco mais, até pela internet, e até algumas dessas violações são filmadas e distribuídas pela internet, então a gente consegue ter um pouco mais a dimensão do tamanho desse problema. É porque a tecnologia veio ajudando nesses casos até de propagação disso. Essa subnotificação se atribui a quê? A gente tem várias razões. Uma é que muitas vezes as vítimas elas têm vergonha de ir à polícia para procurar. Muitas vezes elas não têm apoio da família. É diferente, por exemplo, de quando uma mulher sofre uma agressão e eventualmente ela tem apoio da própria família para levar à delegacia. Muitas vezes essa pessoa LGBT, uma pessoa trans, por exemplo, travesti, ela não tem esse apoio da própria família, então ela está meio que sozinha. Muitas vezes ela chega na polícia e a polícia, infelizmente, alguns agentes ainda não têm uma formação adequada para receber essa pessoa. Apesar de que os boletins de ocorrência são obrigados a ter esse campo de especificação da natureza da violência, nem sempre isso é preenchido. Então, muitas vezes tem lesões corporais ou mesmo homicídios em que esse dado, a motivação, ela não consta, o que prejudica, inclusive, a estatística. E mesmo quando é feito tudo certinho, ainda assim, isso não avança muitas vezes e não resulta em condenações, né? Uma porcentagem muito pequena desses casos vai efetivamente resultar em condenações. Essa é uma das razões, inclusive, pelas quais o Brasil, hoje, é denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, também por essa omissão em tratar dessas questões. Foram selecionados alguns casos paradigmáticos. Infelizmente, foi uma missão meio complicada escolher qual caso, porque a gente tem tantos casos, né? E o Brasil está respondendo hoje também na Comissão Interamericana, como respondeu no passado com relação à violência contra a mulher, que deu origem à Lei Maria da Penha. Então, perceba, o que deu origem à Lei Maria da Penha foi um constrangimento internacional que o Brasil sofreu na OEA e agora sofre também com relação... Sim. Né? E você está falando desses casos, essas subnotificações. Há pouco tempo a gente trouxe um caso aqui no programa, Alexandre, de uma travesti que foi espancada no sul do país, se eu não me engano, Curitiba, não me lembro, por um homem, um rapaz que disse que ele era o mal do mundo, que era contra, enfim, motivações religiosas também. Mas isso aconteceu depois do cara ter feito programa com a travesti. Esse cercamento do imaginário das pessoas, essa questão histórica, social mesmo, de como eles são vistos, colabora muito para essa agressão também. Sim, né? e é engraçado a gente perceber, por exemplo, existem pesquisas que mostram que o Brasil é um dos países que mais pesquisa, né, ao pesquisar sobre pornografia na internet, o Brasil é o país que mais pesquisa sobre pessoas trans, travestis, etc. E é também o país que mais violenta essas pessoas. Então, desejo e ódio realmente estão muito próximos aí. Né? Depois que há, na verdade, o programa e tal, a pessoa... ela lembra de todo o ódio que ela tem, repulsa até mesmo por si mesma, né, e acaba agredindo o outro. Verdade. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora, Alexandre. Daqui a pouco a gente volta, então, a discutir a criminalização da LGBTfobia. E você, qual a sua opinião? Compartilha com a gente por meio das nossas redes sociais, que a gente traz aqui a sua opinião ao vivo. Até já. Até já.
Depois de se reunir 4 vezes para julgar as 2 ações que pedem que a Corte criminalize a violência e a discriminação contra LGBTs, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sem data para recomeçar. A alegação do presidente Dias Toffoli é que mais de 30 processos deixaram de ser votados pelo plenário nas últimas semanas. O professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Alexandre Bahia, participou de uma das discussões e é o nosso convidado de hoje. Alexandre, como que foi essa sua participação lá nas discussões? Você foi convidado, você se inscreveu para falar. Como que isso funciona lá no STF? Essas 2 ações, elas possibilitam que entidades, grupos de pesquisa possam pedir para participar da ação como amigos da corte, né? A expressão latina amicus curiae. E aí, eu então, através da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, a BGLT, e o GADSV, que é o Grupo de Advogados para a Diversidade Sexual, eu me inscrevi, fiz uma procuração, eles me deram a procuração e eu peticionei para figurar como amicus curiae por essas 2 entidades. E eu e várias outras entidades então se inscreveram, né? O Grupo Gay da Bahia, aqui de Minas, o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família e uma série de outras entidades se inscreveram para poder trazer elementos, essa é a ideia do amicus curiae, que ele possa trazer elementos para ajudar o tribunal a ter uma gama maior de questões que eventualmente ele não conheça, não tenha conhecimento de causa, né? E aí, então, eu estive lá para poder falar sobre o ponto de vista da violação da Constituição e de convenções internacionais a respeito da omissão do Congresso. Você esteve para defender, então, né? Isso. E a gente teve as pessoas contra também, né? Teve toda essa representatividade. Foram em torno de 5 entidades a favor e 2 contra, né? As entidades contrárias foram a Federação de Juristas Evangélicos e a Frente Parlamentar Mista pela Defesa da Família. Todas as demais entidades falaram a favor da criminalização. E a pressão popular, nesses casos, ela ajuda? Como que ela é feita? Existe uma mobilização, me parece, dos 2 lados, muito grande. Teoricamente, o STF não deve ser influenciado por esse tipo de coisa. Quer dizer, a ideia de que o STF atua de maneira contra-majoritária, ele não deve decidir porque a opinião pública é a favor de X ou Y. Ele deve decidir porque a Constituição manda que seja decidido de maneira ou de outra. Mas existe, sim, uma pressão muito grande. Nos dias das sessões havia muita gente no plenário, havia muita gente do lado de fora, com faixas, cartazes, enfim. Então há uma mobilização nesse sentido. Ok. E aí você participa de outras discussões ou agora a gente está na fase de que não é ouvido mais? A sociedade não tem essa representatividade lá dentro? Agora só os advogados que propuseram a ação, que podem eventualmente fazer alguma intervenção durante a apresentação dos votos e os próprios votos. Ainda faltam 7 ministros falarem, não é? Quando a sessão for retomada, se nenhum deles pedir vista. Então, numa única sessão, imagino que dê para falar todos os demais, porque os principais votos, que são os relatores, já foram dados, então agora a coisa é um pouco mais rápida. Dependendo da decisão, a gente pode entrar novamente fazendo recursos, né? Existe um recurso que a gente pode fazer, que é um recurso de esclarecimento, mas espero que não precisemos fazer isso. Alexandre, quais outras medidas, né, por onde a gente poderia caminhar, fora também a criminalização? Deve passar por onde mais essas discussões, até pela educação? Com certeza pela educação. Eu acho que nesse sentido a gente precisa retomar aquilo que a gente já tinha como conquista, que é a discussão sobre sexualidade e gênero nas escolas, porque discutir sobre sexualidade e gênero significa nós discutirmos sobre papéis de homem e mulher, que hoje numa sociedade moderna eles são todos muito redefinidos, não é? A gente não pode achar que as coisas vão ser tão simples como meninos vestindo azul e meninas vestindo rosa, as coisas são muito mais complexas do que isso. E uma sociedade em que mulheres trabalham, né? Mulheres apresentam programas de televisão, as mulheres não estão em casa para casar, não é? E aí eu sempre falo isso com minhas alunas, não é? Por que vocês estão aqui fazendo direito? Acho que a discussão sobre homofobia e transfobia passa também pela discussão da próprio papel da mulher na sociedade, porque machismo e homofobia estão muito juntos, sempre andam muito lado a lado. Então, a questão educacional é extremamente importante e não se abre mão disso. Quando se pede a criminalização, ela é, inclusive, um mecanismo a partir do qual as discussões podem ser levadas para as escolas, inclusive. Assim como quando surge a lei do racismo, a discussão do racismo é trazida para as escolas, não foi antes. Nós tínhamos uma sociedade extremamente racista, até acho que continuamos sendo muito racistas, mas pelo menos a lei conseguiu tirar isso, a manifestação explícita do racismo da arena pública, que as pessoas, então, elas entendem que isso não é algo que possa ser falado gratuitamente. Acho que a mesma questão é a questão da homofobia e da transfobia. Ela é uma arma pela qual as pessoas podem reivindicar os seus próprios direitos, que
eventualmente sejam violados, mas também fomenta a discussão para que se forme uma expectativa nas pessoas de que, ok, eu não posso bater, eu não posso agredir nem verbalmente essas pessoas, porque isso é algo que o Estado brasileiro diz que é errado. Porque a resposta que nós temos hoje é de que o Estado brasileiro não está nem aí para isso. Então, tipificar, dar nome ao crime, você acha que isso é um avanço para que a gente possa combater essa questão? Porque você passa a ter um nome, não é? O Estado brasileiro passa a etiquetar determinadas condutas como sendo condutas que as pessoas não devem fazer, como foi o racismo. Não é? Eu acho, o exemplo do racismo me parece interessante porque quando você observa, por exemplo, programas de televisão de humor dos anos 80, você vai perceber que determinadas piadas que eram feitas ali, antes da lei do racismo, elas jamais seriam feitas hoje em dia. O que muda, na verdade, é uma expectativa que as pessoas têm de que esse tipo de coisa o Estado brasileiro disse que não se deve fazer. E ainda que as pessoas não concordem, e a questão não é que a aprovação dessa lei vai fazer com que as pessoas deixem de ser homofóbicas ou transfóbicas, vai fazer com que elas, ainda que sejam, não explicitem isso por medo da sanção, por medo da pena. Então, seja porque você concorda com o mérito e, portanto, não vai fazer, ou porque você tem medo de ir para a cadeia, no final das contas, para o direito não importa tanto. Mas, de qualquer forma, cria, na questão da educação, a formação de uma expectativa entre as pessoas e que as pessoas vão ser educadas, vamos dizer assim. Assim como elas foram educadas a não falar determinadas coisas sobre negros, elas vão ser educadas também a não falar determinadas coisas sobre pessoas de LGBT, e isso é algo que vai sendo compartilhado e se forma uma cultura em torno disso. Então, na verdade, a lei ela tem esse papel também. De reeducação também, na verdade, são medidas complementares, né, Alexandre? A criminalização ela vem junto com todo um arcabouço de discussão educativa em relação, que gira em torno do tema, né? Mas olha, Azeca, você é da Universidade Federal de Ouro Preto, é professor lá na Universidade Federal. Como que essas discussões elas têm sido feitas dentro da academia? É algo relativamente recente, né? Se a gente pensar, por exemplo, que há 15 anos atrás essas questões não eram discutidas aqui no Brasil, mesmo nas universidades, mas hoje em dia eu posso falar sem medo de errar, que toda universidade, pelo menos todas as universidades públicas no Brasil, tem alguém discutindo esse tipo de coisa. Então, essa é uma questão que já vem se tornando senso comum, lugar comum dentro daqueles que estão estudando o direito ou mesmo a educação. A educação é um lugar em que esse tipo de coisa avançou muito nos últimos anos, muito mais até que no direito. O direito demorou um pouquinho até para tomar pé dessas questões, mas hoje é algo já bem avançado. Na UFOP a gente tem grupos de pesquisa e de extensão que trabalham com essas questões, porque infelizmente, não tanto pela população de Ouro Preto, mas por causa das repúblicas, ainda há um problema muito grande sobre homofobia e transfobia dentro das repúblicas, principalmente das mais tradicionais. Então, esse é um trabalho que é feito já há um bom tempo dentro da universidade e eu acho que a gente tem conseguido, inclusive, bons resultados. Só para a gente poder explicar para as pessoas, Ouro Preto é uma cidade que tem centenas de repúblicas, né, tanto as particulares quanto as federais, que os alunos eles estudam na UFOP e moram nessas repúblicas, né? Eu me lembro, eu sou de Ouro Preto, Alexandre, eu me lembro dessa discussão dentro da universidade, super antiga, há muitos anos, a gente tem esses grupos lá. Você acha que isso vem ajudando, inclusive, nesse combate à homofobia lá dentro dessas casas, que muitas delas, inclusive, são casas, instituições federais, são casas da União? Sim, o Conselho Universitário, essas questões têm sido levadas ao Conselho Universitário e ele tem criado normativas em torno dessas questões. Então, por exemplo, hoje um candidato a morador de uma república que for recusado por questões assim, a direção ali daquela república, os alunos vão receber uma punição por causa disso. Quer dizer, já há uma expectativa de que na universidade, nenhum aluno ou aluna pode ser discriminado, seja dentro da universidade, seja nas repúblicas, por causa de questão de orientação sexual e identidade de gênero. Aí vocês percebem que tem diminuído, então, esses relatos? Sim, e tem surgido muitas repúblicas que, na verdade, elas já se iniciam com essa perspectiva. Quer dizer, as antigas, elas têm que se adaptar, mas tem muitas repúblicas novas que elas já surgem com uma visão já pós-sexista, né? Então, questões sobre gênero e sexualidade já não são mais um problema nessas repúblicas. É algo realmente bastante interessante. É um avanço muito grande mesmo, porque tem a tradição das repúblicas lá em Ouro Preto, tem a questão daqueles trotes que os estudantes... E muitos passavam por agressões por conta de homofobia, não é? Não passava? E aí, quando a gente pensa, você está lá nessa realidade de Ouro Preto, tem aqui a capital também, a gente tem uma notificação maior, relatos maiores nas capitais do que no interior desses casos? Às vezes as cidades ainda são muito conservadoras, tradicionais, a tradicional família brasileira, você pensa isso? Sim, em Belo Horizonte a gente tem dados muito melhores, apesar de que só muito recentemente foi criada uma delegacia especializada, ela foi criada no final do ano passado, uma delegacia para questões
de crimes contra pessoas LGBT. Antes disso, havia uma iniciativa muito incipiente, que era o Núcleo de Atendimento ao Cidadão, o NAC, da Polícia Civil, mas em Belo Horizonte, quer dizer, nós temos os poucos dados que nós temos são desses de Belo Horizonte. O interior ainda é muito complicado obter esses dados. Existem algumas ONGs no interior que fazem um trabalho muito legal nesse sentido, mas dados oficiais ainda são muito restritos à região metropolitana de Belo Horizonte. Há, inclusive, relatos de falta de traquejo ao lidar com essas questões por parte dos agentes públicos, não há? Sim. Eu conheço vários casos, assim, por trabalhar com essa questão, de pessoas que vão procurar os agentes da polícia e não conseguem registrar a ocorrência, ou a ocorrência é registrada de maneira a invisibilizar o problema da discriminação. A gente tem aqui em Minas, eu acho um caso bastante paradigmático nesse sentido, que é o do Xavier, lá de Montes Claros, que a mãe dele luta há anos para que o homicídio que foi feito contra ele seja efetivamente julgado. Depois de mais de 10 anos, esse inclusive foi um caso que a gente pensou em levar para a Comissão Interamericana, porque é um caso bem claro de como o judiciário muitas vezes ele atrasa o julgamento de determinadas situações e finalmente conseguiram uma condenação, mas ainda está sujeito a uma série de recursos. Mas é um caso típico que poderia ser o mesmo caso da Lei Maria da Penha, que levou à Comissão Interamericana, que também era um caso que demorou mais de 10 anos para ser julgado. É o mesmo caso do Xavier, lá de Montes Claros. Ok. Bom, gente, vamos para o intervalo. O último intervalo, a gente volta já já. A criminalização da homofobia é uma discussão antiga no Brasil. Vem desde 2001. Nenhum projeto avançou de fato. Agora, o STF julga, após adiamentos, um processo que pretende criminalizar a LGBTfobia. Essa é a nossa discussão de hoje. O nosso convidado para a discussão é o professor de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, Alexandre Bahia. Alexandre, a gente falou no bloco anterior que a discussão está parada no STF, porque o Dias Toffoli disse que outros processos, outras discussões ficaram paradas nas últimas semanas e que também não tem previsão para eles retornarem essa discussão. A gente também tem projetos no Congresso dessa natureza, sobre essa questão que também está parado, porque os deputados dizem que tem outras questões prioritárias a serem votadas. Seria uma tentativa, um artifício para meio que empurrar com a barriga essa discussão? Sim, porque na verdade você tem projetos de toda natureza e vários deles tramitam. Não tramitam esses sobre criminalização da homofobia e da transfobia, não tramitam projetos sobre aborto, não tramitam alguns projetos que são polêmicos, eles realmente empurram com a barriga mesmo, né? E esse não é o papel do Congresso Nacional. Aliás, o papel do Congresso Nacional é, inclusive, dar uma resposta ainda que negativa. Realmente, a democracia estaria funcionando muito melhor se eles dessem uma resposta tipo, não, nós não achamos que isso é algo, que isso é um problema. Mas, na verdade, o problema é que eles não dão resposta nenhuma. Eles não votam nem a favor nem contra, porque se eles votassem contra, a gente pelo menos teria um ponto para começar a discussão, mas eles simplesmente não decidem. Tem vários projetos. Esse projeto que tramitou durante 14 anos, ele foi arquivado, depois ele foi reincorporado ao projeto de novo Código Penal, mas também essa parte está parada, o projeto está avançando, o novo Código Penal, mas foi feito um destaque para retirar isso do projeto, para que o projeto do Código Penal avançasse, porque foi falado, inclusive, que se não fizessem isso, o projeto não avançava. Então, na verdade, há uma omissão do Congresso explícita. Eles não querem decidir essas questões, eles não querem debater essas questões, que são questões da ordem do dia. Quer dizer, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo violência. Se isso não é importante, então, na verdade, a gente fica perguntando o que realmente é importante. Não é? A prioridade não são as pessoas, né? Nesse caso, você avalia como grave esses adiamentos? Sim, não é? Sim, porque a gente está tendo, todo dia tem pessoas morrendo, todo dia a gente tem agressões. Aliás, essa foi uma das questões, inclusive, que foi colocada na ação, que o Estado brasileiro fosse obrigado a indenizar as pessoas que sofrem esse tipo de violência, justamente com base na omissão. Quer dizer, já que vocês não legislam, então vocês vão ter que arcar, o Estado brasileiro vai ter que arcar com indenizações nesse sentido. Esse pedido não foi acatado, mas na verdade foi mais uma forma de pressionar aí o Congresso nesse sentido, a mostrar que essa é uma questão urgente. Vamos explicar para as pessoas uma dúvida que paira muito sobre essa questão. Não é que o STF vai criar uma lei dessa criminalização. Deixa isso claro para a gente, Alexandre. A ideia é que o STF reconheça que existe um problema, que a omissão do Congresso Nacional é um problema, que isso não é uma questão que o Congresso pode ou não fazer. E é importante a gente lembrar que não é só a Constituição que obriga o Congresso a criar uma legislação nesse sentido, por causa do que a Constituição fala, que o Estado é obrigado a criar uma sociedade sem discriminações, mas também porque o Brasil se comprometeu em uma série de convenções e normas internacionais a criminalizar essas atitudes, não é?
O Brasil é, inclusive, um dos proponentes de resoluções na ONU e na OEA, em que claramente se coloca que os estados que fazem parte, que assinarem esses documentos, eles são obrigados a criar mecanismos específicos de prevenção, investigação e punição de crimes contra a minoria LGBT. Então, não é uma questão que se está inventando, ninguém está inventando nada, até porque outros países, 60 países já fizeram isso, mas não só isso, o Brasil explicitamente disse internacionalmente que iria fazer e não faz, não cumpre aquilo que ele lá fora diz, ele não cumpre internamente. E aí, como que fica a nossa imagem lá fora, diante dessa questão, por exemplo? A gente fica ao lado aí de países extremamente atrasados, né? De países muçulmanos, de países com índice de democracia extremamente baixo ou mesmo ditaduras. Quer dizer, quais países não criminalizam a homofobia? Ditaduras, países islâmicos, quer dizer, que não tem nenhuma forma de punição específica, são só as democracias menos avançadas ou ditaduras mesmo. É ao lado destes aí que a gente está, e longe de países de democracia um pouco mais avançada, como a Colômbia e o Chile, que nem são sim, grandes exemplos de democracia, mas que estão muito à frente da gente nesse quesito. E como que você vê o avanço dessas discussões agora no momento em que a gente vive, no momento político que a gente vive, num Congresso mais conservador? O que você vê de esperança aí para essas discussões? Eu acho que o fato da gente estar vivendo aí talvez uma legislatura mais conservadora faz com que esse tipo de ação tenha uma importância muito grande, que é levantar o problema e não deixar o Congresso tão confortável como ele gostaria de estar, né? O papel nosso como defensores dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, é justamente incomodar o Congresso para que ele saia dessa inércia. Eu acho que a decisão do STF, qualquer que seja ela, mesmo que não seja favorável, o fato de toda a exposição que houve ali e a clareza, por exemplo, com que o ministro Celso de Mello chamou a atenção do Congresso Nacional, já é um fato político muito importante, no sentido de que, ok, vocês podem não legislar, mas todos nós estamos sabendo que vocês estão fazendo algo errado. Não legislar significa uma omissão que viola a Constituição. Isso é algo que ficou muito claro no voto do ministro Celso, assim como no parecer da Procuradoria-Geral da República. Então já existe aí uma pressão política muito importante para que o Congresso Nacional se mobilize. Se ele vai fazer isso ou não, realmente não tem como saber, mas ele não pode dizer que, ok, isso era uma questão que a gente não sabia, isso era algo que a gente não tinha conhecimento que precisava, está posto, né, pelo Supremo Tribunal Federal muito claramente. E a sociedade civil, como que ela pode ajudar nesse contexto todo? Qual que é o papel dela em toda essa questão? Eu acho que, independente da orientação sexual, identidade de gênero que as pessoas tenham, é importante elas saberem que violência sempre é errada, né? Que quando você tem um grupo que sofre uma violência específica, a sociedade como um todo padece disso, a sociedade como um todo precisa dar uma resposta para essa violência específica, que é o que a gente fez com os negros, é o que a gente fez com as mulheres, ainda que a efetividade dessas normas não seja 100%, aliás, muito aquém disso muitas vezes, mas a sociedade precisa saber que quando há uma violação ao direito de uma minoria, não é um desconhecido que está ali, é um irmão, é um primo, é uma mãe, é uma tia. São pessoas que têm pai, mãe, filhos e que estão sofrendo todos os dias com a perda de entes queridos ou com a hospitalização porque sofreu alguma forma de violência física. Crianças que são expulsas da escola ou abandonam as escolas. Né, uma das maiores taxas de evasão escolar no Brasil são de pessoas LGBT, particularmente pessoas trans, porque elas, na verdade, são excluídas de tal forma e sofrem tanto bullying, né, dentro das escolas que acabam saindo e muitas vezes para essas pessoas trans, principalmente, a única coisa que acaba sobrando para elas é a prostituição, então elas acabam sendo empurradas para uma marginalização porque elas não tiveram sequer a possibilidade de ter as mesmas chances que outras pessoas têm. Isso é algo que deveria incomodar todo mundo. E aí, independente, portanto, de qualquer orientação que essa pessoa tem, inclusive religiosa, ela deve, então, apoiar esse tipo de iniciativa para tornar a sociedade menos violenta. Eu acho que é o que todo mundo quer, uma sociedade menos violenta e mais pacífica. Não existe isso de pensar que não é perto de mim o problema, não é comigo e omitir também, né? Isso, porque sempre você vai ter um parente próximo. E a gente tem que lembrar também que a homofobia no Brasil é uma questão tão complicada que até mesmo pessoas que não são LGBT também sofrem, né? Você tem casos de pai e filha abraçados, andando na rua e sofreram uma agressão e um deles teve a orelha decepada. Você tem o caso de duas irmãs que estavam andando de mãos dadas no meio da rua, também foram agredidas. Então,
uma coisa que é chamada a atenção na ação é que a homofobia ela se dirige não só quando a pessoa é LGBT, mas também quando ela parece ser por alguém que a agride. Então, ela atinge, inclusive, pessoas que não são LGBT, né? E isso é algo que deve preocupar, se não por qualquer outra razão, pelo menos por isso, porque de qualquer maneira, de repente você pode estar com seu filho, com seu pai, com seu irmão no meio da rua e acharem que você é pertencente a essa minoria e te agredirem. Né? Então, essa é uma questão muito urgente e que a gente não pode fingir que ela não existe. E na maioria dos casos, as agressões elas são muito absurdas, né? A gente estava comentando aqui no intervalo, a gente trouxe esse caso do travesti que foi agredido lá em Curitiba, ele teve o coração arrancado, né? São crimes muito chocantes, Sim. né? Eu acho que um outro caso que foi até mencionado na sessão também, que eu acho que merece ser lembrado, é da Dandara, no Nordeste, que toda a agressão dela foi filmada com celular. Não é? As pessoas as pessoas passavam e viam a Dandara sendo agredida com paus e pedras, o que na verdade é bastante interessante a gente pensar que quando você tem uma imagem de uma agressão a um cachorro na rua, por exemplo, as pessoas se mobilizam, né? E ela não mereceu sequer a sensibilização que teria se um animal estivesse sendo agredido no meio da rua. E tudo isso sendo filmado e depois eles a fazem subir no carrinho de mão, já toda agredida, e levam ela para um terreno baldio e acabam de matá-la. E tudo isso foi filmado e passado como uma diversão entre as pessoas, não é? Esse caso que aconteceu lá em Curitiba é outro caso. É isso, quer dizer, você pega uma pessoa, faz um programa com ela e depois arranca o coração, e é claro que ele não arrancou o coração assim não antes de agredi-la muito, não é? E essa é uma questão importante a gente lembrar, que as agressões que são feitas contra pessoas LGBT, elas têm uma direção específica, ou seja, não é que eventualmente eu estou no meio da rua e vou bater na primeira pessoa que passei na minha frente, não é isso, não é? Ela tem uma direção específica e ela tem também características específicas, que é extrema violência. Ok, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação, pela reflexão hoje, viu, Alexandre? Obrigado. Ótimo dia para você. Bom, a gente fica por aqui, amanhã eu estou de volta às 8h30, eu te espero. Até lá.